Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imagine só como o profeta ficou pasmo em dizer: eu estou vendo a glória de Deus, mas eu não mereço receber essa glória, eu não mereço ver essa glória. Aí nós temos de uma maneira palpável o amor incondicional de Deus pela sua vida, pela minha vida. Isso é um privilégio, queridos, que só os filhos de Deus têm, de provar essa majestade do nosso Deus. E por isso é importante que toda a honra e toda a glória seja somente dada a Ele. Uma coisa que eu aviso em todos os seminários também, queridos, eu não dou autógrafo. E também não gosto que tira foto no contexto de tietagem, né? As pessoas tiram de recordação, é uma coisa, mas Deus está sondando o seu coração, né? Então, esse negócio de autógrafo é coisa para celebridade, para popstar, para estrela, né? E a única estrela que tem que brilhar no nosso meio é Jesus, né? Toda a honra é para Ele. Você vai nos policiar com isso. Em nome de Jesus. Eu perguntei a Deus: o que eu vou falar, Senhor? No fechamento de uma conferência profética, o que o Senhor quer de mim? E o termo profeta, citado cerca de 300 vezes, pouco mais de 300 vezes no Velho Testamento, do original do hebraico, significa nabi, e quer dizer o anunciador. Então o profeta anuncia a vontade de Deus, anuncia juízo, anuncia exortação, anuncia consolo, fortalecimento. Isso vem de Deus através dos profetas do Senhor. Eu não sei o que foi dito nessa conferência, né? Eu ainda não acompanhei, ainda vou pegar os DVDs para assistir, para aprender mais com Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não sei todas as coisas, você não sabe todas as coisas. A Bíblia diz que nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso que promove a sinergia do corpo de Cristo, né? Ou seja, o que Deus revela para mim vai trazer uma revelação complementar a um outro servo de Deus. Então eu tenho plena certeza no meu coração que ao longo dessa conferência, muitos vasos de honra de Deus foram usados aqui como instrumentos poderosos nas mãos do Criador de todas as coisas, para trazer para você uma parte da revelação de Deus. E essa parte vai sendo se complementada com cada um que vai ministrando. E é uma grande responsabilidade para aquele que vem trazer a palavra de Deus aqui, no caso, no dia de hoje, né? Deus está usando a minha vida como vaso, e em trazer a vontade de Deus, qual é a porção que Deus tem para você no dia de hoje. E a responsabilidade está alicerçada em Deuteronômio 18:22. Eu vou ler para vocês. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer, nem se realizar, esta palavra não procede do Senhor. Com soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Meus irmãos, há uma grande responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Precisamos estar no centro da sua vontade. Precisamos buscar a consagração a cada dia, né? A cada dia temos que buscar a consagração do Senhor dos Exércitos. Eu quero ler mais um texto para vocês, antes nós podemos aprofundar aqui nessa palavra. Jeremias 14, de 13 a 16. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis a espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade, engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu vos tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. E o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu falar para você aquilo que você quer ouvir, e não aquilo que Deus quer que eu diga, eu falho como profeta de Deus. E se eu também deixar de falar o que Deus mandou falar, também estou falhando como profeta do Senhor. E se eu profetizar na sua vida as bênçãos do Senhor, mas o seu coração tiver pecado, tiver maldade, as bênçãos não te alcançam.
Porque se você sair do centro da vontade de Deus, o que vai te seguir é maldição, não é bênção. Mas estando no centro, as bênçãos te alcançam. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando você recebe uma palavra que vem do Senhor, você tem que estar no centro da vontade de Deus para que aquela palavra te alcance. Se você não estiver no centro, a palavra não te alcança. Ela veio de Deus, mostra a intenção de Deus de te abençoar. Como toda a geração de Moisés ali, Deus tinha uma intenção de abençoar aquela geração, tinha para eles uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que emana leite e mel. Não receberam a bênção, saíram do centro porque faltou-lhes fé, né? Fé. Fé é o combustível para você alcançar as bênçãos do Senhor. Só que fé, ela é resultante de convivência. Você não confia em quem você não conhece, não é isso? É resultante de convivência. Nós temos que estar convivendo, estando perto de Deus ali. Então eu não posso... hoje, a direção que Deus deu para mim, é a parcela que Deus tem para cada um de vocês nesse dia. Eu não vou profetizar para vocês conquista do bairro, conquista da cidade, conquista de nações, embora isso esteja acontecendo. Hoje o que Deus tem para você é a maior das conquistas. Conquista o seu coração para Jesus, tua casa para Jesus, teu lar para Jesus, 100% Jesus. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas acontecem. Mas se você fizer algo que Deus não mandou você fazer, ele é tão sério quanto deixar de fazer algo que Deus mandou. É muita responsabilidade. O que eu tenho a profetizar a sua vida hoje é que você vai ter um ano, hoje no final do ano, nessa época de final de ano, nós criamos expectativas, né? Puxa, o que nós vamos fazer no ano que vem? Ano que vem eu vou emagrecer, eu vou entrar naquela dieta, né? Eu vou trocar de carro, eu vou tentar conseguir um emprego melhor, eu vou me consagrar mais. Mas eu quero colocar para você que o principal tem que ser a sua consagração. Que você tem um projeto do ano que vem, olha, Senhor, eu vou começar a ler a tua palavra, eu vou ler a Bíblia. Bíblia é best-seller, é o livro mais vendido em todo o mundo, mas talvez não seja o mais lido, né? Bíblia é 100% palavra de Deus, e todas as literaturas, inclusive as nossas, passa pelo crivo do Espírito Santo, porque nós só sabemos em parte, né? A Bíblia não é 100%, não tem que passar pelo crivo, não é 100% palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra, que a ausência do conhecimento faz com que você pereça, né? Quando você conhece a verdade te liberta, a mentira te aprisiona. Então faça um programa de leitura. Olha, o ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou conhecer a palavra de Deus, e dificilmente eu vou ser derrubado pelo adversário. E talvez você tenha escutado na sua vida: você não vai dar certo. Mas Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. 100% Jesus. Sabe o que é isso? Vou contar uma alegoria para vocês. 100% Jesus. Houve um homem que comprou uma grande casa na praia, e ele deu o melhor quarto daquela casa, ele deu para Jesus. Jesus já morava no coração daquele homem, fazia parte daquele coração, já é um convertido. E aí, num belo dia, bate a porta dele Satanás. Ele tinha um cachorrinho, Totó, um bacê, aquele linguiça lá que fazia comercial de amortecedor um tempo atrás aí, né? E aí chegou lá, ele foi abrir a porta, era Satanás. Satanás deu um pontapé na porta, voou porta para quanto é lado. O Totó olhou assustado, tomou um pontapé, voou, fazendo uma parábola, janela fora, né? Destruiu a casa do homem, bateu no homem. O homem machucado, ferido, mancando, chega ali no andar superior, onde estava o quarto de Jesus. Jesus, o senhor não fez nada. O Satanás veio aqui, deu uma bica no Totó, Totó cancã, testificando ali, né? Destruiu a minha casa, bateu em mim, o senhor não fez nada. Jesus responde para ele: filho, onde foi a briga? Foi lá embaixo. Se fosse aqui em cima. O senhor quer mais espaço, né? Tudo bem, Senhor. Tem outros quartos aqui em cima, fique à vontade. Pode usar o quarto que o senhor quiser. Lá embaixo sou eu. Segunda noite, bate a porta de novo. Agora o homem está um pouco mais esperto. Ele abre a porta com aquela correntinha, sabe? Não adianta nada. Satanás dá um pontapé na porta, voa a correntinha, Totó olha, mal dá tempo do cachorro pensar, lá vai ele pela janela de novo. Destruiu a TV do homem, e ali pegou feio, porque era no dia do capítulo final da novela. Terrível esse negócio, né? Quem tiver ouvidos que ouça. Novela vem de novelo. Novelo é enrolar. Não se deixe enrolar, bobinar pelo diabo aí, né? Cuidado, esperto aí. Cuidado seja o Senhor dos Exércitos. Aí aquele homem tinha preparado a TV ali, colocou bombril na antena, aquela coisa mais antiga para pegar a estação. Aí ele chega lá, Jesus, o diabo destruiu a TV, perdi o capítulo final, né? E agora, né, bateu no Totó, destruiu minha casa inteira, o devorador veio, comeu toda a minha comida, e o senhor não fez nada. Jesus disse para ele: filho, onde foi a briga? Foi lá embaixo. Se fosse aqui em cima. Aí o homem finalmente entende: Senhor, agora entendi. O senhor quer ser senhor de toda a minha casa e toda a minha vida, não apenas de parte dela, porque as áreas que Jesus não governa, o diabo impera. As áreas que você não entrega para Jesus, o diabo entra. Isso que nós chamamos
na teologia, na batalha espiritual, de legalidade, de brecha, né? E aí pegou e falou, Jesus agora está aqui, todas as chaves da minha casa. Mas olha, na minha casa, no meu coração, tem salas escuras. Tem locais onde ninguém nunca entrou, mas eu sei que tem problema lá. Olha, tem sótão, tem um porão, tem quartos trancados à chave, ninguém sabe. Eu estou lá, sozinho. Ninguém está vendo quando você acessa aquele site pornográfico, né? Ninguém está vendo quando você está flertando com a mulher do próximo. Ninguém está vendo quando você subtraiu algo que não era seu, quando você mentiu, fez aquela mentirinha que achou que era uma coisa inocente. Dos olhos de Deus estão em todo lugar. Deus está vendo? Deus está vendo, o inferno está vendo também. O inferno está vendo também. E aí o Senhor está aqui 100% para Jesus. Tudo é seu. Entregou tudo para Jesus, aprendeu. Aí, terceira noite, vem Satanás, bate a porta de novo. Instintivamente, o homem vai abrir a porta. Mas ele lembra, a casa não é mais minha, eu entreguei a casa para Jesus. Ele vê Jesus descendo as escadas em passos largos. Ele fala para Totó, tranquilidade, relaxa. Vira a barriga, coça a barriga, vai brincar com a bolinha, né? Não se preocupa, a casa agora é de Jesus. Jesus escancara a porta, dá de cara com Satanás. O homem fica preocupado. Totó, lembra a noite anterior? Abrimos uma frestinha. Você viu o que aconteceu? Totó preocupado já olha para a janela, né? Vamos nos esconder. Se escondem atrás do sofá, apavorados. Jesus, quando escancara a porta, deu de cara com Satanás. Satanás, quando viu Jesus, disse assim, desculpa aí, viu? Foi engano. E saiu correndo. Tremenda vitória. É uma alegoria. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, né? Então você tem que buscar uma vida 100% Jesus. Não pode ser mais ou menos. Não pode ser, quando diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, significa cheio, completo. Não está escrito meio tanque do Espírito Santo, né? Não está escrito um quarto. O Espírito Santo de algumas pessoas está na reserva, né? Então, nós temos que encher o tanque do Espírito Santo, né? A cada dia, se renovar a cada dia, a cada manhã. Que aquele que está em pé, que olhe para que não caia, né? Isso é uma guerra que eu tenho dia a dia, né? Daniel não é melhor que ninguém não. Cada dia, cada manhã, Senhor, depende da tua graça, da tua misericórdia. Me ajuda, Senhor, a não cair no laço do passarinheiro, a não permitir que nenhuma seta do mal venha me atingir, que a gente não venha se desviar para a direita ou para a esquerda, mas que eu esteja no centro da tua vontade. Esse é o meu maior temor, desagradar o coração de Deus. E hoje eu quero contar para vocês uma história do impossível de Deus. Talvez você deva ter escutado muito isso na sua vida. Você nunca vai dar em nada, você não presta. Olha a sua vida como é que está. Gente, eu escutei isso praticamente a minha infância e adolescência inteira. O diabo ele queria lançar setas. E eu gosto muito de vir aqui no Ministério Bola de Neve, porque me traz muitas recordações. Eu posso ver muitas coisas que eu vivi aqui no passado, Sesc Pompeia, Avenida Pompeia, coisas que eu morava aqui perto, minha mãe mora aqui perto ainda, né? Então traz muitas recordações. Hoje eu sou muito grato a Deus e ver o quanto Deus me livrou, olhando para trás. Às vezes você pode dizer, Daniel, esse ano foi de tanta luta, tanta guerra, mas se você olhar para o lado, você vai encontrar um monte de gente tendo a mesma guerra que você. Se você olhar para trás, vai ter gente tendo mais lutas ainda do que você. É tempo de olhar para cima e agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que o Senhor tem me dado. Obrigado porque nós temos. Deus não abençoa o murmurador, abençoa aquele que dá graças, né? Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Eu estava vivendo um momento da minha vida, eu escutei muito disso, né? Essa é uma história do impossível de Deus. Eu quero que seja um fortalecimento para a sua vida, no sentido de que, quando você passar por uma provação, você saiba que você tem alguém com quem contar. Tem Jesus. Lá no alto não tem um pai, não. Não tem apenas um pai, tem um Deus todo-poderoso que vai sempre estender a mão, vai sempre estar pronto para te ajudar, mesmo se a sua fé titubear, né? Foi o que ele fez com Pedro. Pedro andou sobre as águas, em determinado momento a fé dele titubeia, ele começa a afundar. Jesus não fala para ele, você não tem fé, então afunda aí. Não faz isso. Estende a mão, levanta, Pedro, né? Jesus está sempre com a mão estendida. Jesus não te aponta o dedo, está sempre com a mão estendida. Que seja um incentivo para a sua vida, para enaltecer aqui o princípio e não a pessoa, que fique claro, e que seja uma palavra profética para a sua vida para o próximo ano que vem, que você perceba o quão é importante ser chamado amigo de Deus, ser filho de Deus, ter seu nome escrito no livro da vida. Às vezes nós não percebemos a importância, o grau de importância que isso tem para nossas vidas, o impacto que isso causa no reino do Espírito. Eu não tive o privilégio,
de nascer num lar evangélico. Pessoas falam para mim, que pena, eu nasci num lar evangélico, conheci o caminho, a verdade e a vida desde pequenininho, nunca fiz nada de errado. Aí acho que eu vou dar uma saída no mundo, depois eu volto para dar testemunho. Não faça essa bobagem, porque muita gente vai e não volta, né? Morre em tiro, morre de AIDS, morre de overdose de droga. Não banque o filho pródigo, né? Não pague para ver. Você já conhece o caminho, a verdade e a vida, está no lugar certo. O nosso referencial é Cristo. Esse é o maior testemunho que nós temos que olhar. Jesus é o maior testemunho de todos. É para ele que você deve focar. Eu vejo o privilégio que meu filho tem de crescer num lar onde o Senhor é o Senhor absoluto, né? Minha casa, graças a Deus, é uma fortaleza do Altíssimo. Ali é um local que a gente procura, consagra dia a dia. E eu vejo a alegria com meu filho crescendo ali, conhecendo a palavra, conhecendo o caminho, a verdade e a vida. Desde pequeno, eu não tive esse privilégio. Meu lar era bastante desestruturado. O meu pai bebia bastante, era alcoólatra, tinha muitas brigas em casa. Nós tínhamos até um cachorro, um poodle, a Mayla, e até o cachorro ficava nervoso de tantas brigas, né? Porque parece que absorvia aquilo. Nós até apelidamos o cachorro depois de Poodle Rex, porque o bicho era bravo, o cachorro se encarava e mordia o pé ali, né? Muita confusão. Aí, num determinado momento, eu tinha um vazio no meu coração, né? Eu escutava o tempo inteiro que eu não ia dar em nada, que eu não prestava, isso, aquilo, aquele outro. E tinha um vazio muito grande, um vazio que só Jesus preenche. A gente fica imaginando, mas se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse mais bonito, a gente fica reclamando de tudo. Reclama, Senhor, olha o meu cabelo, aquele cabelo bandido, quando não está preso, está armado. Isso, meu cabelo, não está bom, né? Não gostei da orelha, o nariz. Misericórdia, né? A gente fica reclamando. Eu não tive, né? Então, quantas vezes escutei isso em casa, né? Do meu pai ali e tal. E aquilo começava a entrar no meu coração. Começou a entrar no meu coração. A única coisa que traz alegria é Jesus. A gente se pauta nessas coisas efêmeras, temporais, passageiras. Olha, Elvis Presley, ele devia ser um homem felicíssimo. Morreu com 42 anos de idade. Né? Morreu sozinho, né? na sua mansão. Marilyn Monroe tinha beleza, fama, dinheiro e tudo mais. Talvez muitas mulheres poderiam olhar, olha só o que ela tem. Se eu tivesse aquilo, morreu aos 36 anos de idade. Aos 25 anos já tinha tentado suicídio 5 vezes. Não conhecia o autor da vida. Há pessoas, quantas histórias você não conhece? Pessoas que têm tudo, aquilo que o mundo gostaria de ter, mas não tem nada, não tem alegria, não tem felicidade. Que a paz que transcende entendimento, só Jesus pode nos dar, né? Só Jesus pode nos dar. Meu pai, então, bebia, nós morávamos no bairro de Interlagos, né? Meu pai trabalhava no Mapping, era vendedor ali do setor de televisores do Mapping, trabalhou 18 anos ali e nossa renda não era muito grande, tanto é que uma boa parte do rendimento dele ia para os bares ali, né? Tinha conta em todos os bares da região, né? Então, e gozado que abriam linha de crédito, né? Eu não entendo, acho que o dono também bebia, né? Porque aí, numa ocasião, ele foi fiador de um amigo dele de bar e pouco do patrimônio que nós tínhamos, nós perdemos. Eu estudava numa escola particular naquela época e com 11 anos de idade eu acreditava em Coelho da Páscoa, Papai Noel, cegonha, né? O máximo de violência, claro, tinha violência verbal em casa, mas não violência física. O máximo de violência física a qual estava exposto era aqueles filmes antigos, Ultraman, Ultra Seven, mas eu sabia que aquele negócio era fajuta porque eu vi o zíper da fantasia do monstro. E era uma coisa fajuta, eu sabia daquilo, né? Aí eu mudei de escola, e mudamos de casa também, e viemos aqui para o bairro da Lapa, né? Morava numa rua aqui próximo, uma vilinha chamada, na época era Joaquim Ferreira, eu não sei se mudou o nome, né? Uma travessa aqui da Guaicurus. E ali comecei a estudar no colégio, que na época tinha o nome de Colégio Experimental Dr. Edmundo de Carvalho. Hoje mudou o nome, está lá na Rua Clélia, hoje acho que é Raul Cortez, mudou o nome ali. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época os próprios alunos faziam slogan a respeito da escola. Hoje talvez, certamente deva ter melhorado, mas naquela época os alunos faziam slogan. Diziam, olha, escola experimental, entra gente e sai marginal. Né? Porque havia muita, entra gente e sai animal, que tinha muita briga, gangues, aquelas coisas. Eu não estava acostumado com isso, eu caí de paraquedas numa situação dessa. Entrei na minha sala de aula, quinta série, quinta C, nunca vou esquecer disso, né? E coloquei ali, ficou marcado ali, né? Separei meus lápis, borracha, tudo, roubaram tudo, não deu nem tempo. Foi um segundo assim, né? Roubou, sumiu. Olha, nem David Copperfield faria tão rápido ali. Aí desapareceu tudo, eles faziam desaparecer tudo. Aí roubava meu lanche também, levava meu lanche, lancheira, roubava meu lanche. Aí um dia eu imaginei, vou levar 2 lanches, um para mim e um para o bandido, a gente faz um acordo. Não deu certo, roubavam os 2 lanches. Emagreci um pouco, né?
Aquele ano foi um ano terrível ali para mim. Foi um ano assim de muita perseguição. Houve uma ocasião, eu estou numa aula de artes, eu vejo 2 rapazes brigando, trocando socos. Eu nunca tinha visto aquilo, eu tremi por dentro. Nunca tinha visto violência física tão perto. Eles pararam de brigar, olharam para mim, meu, o que você está encarando aí? Nós vamos te dar um pau, rapaz. Me falaram que eu me pegar na saída. O negócio é sempre na saída, né? Me pegar na saída. Gente, aprendi a saltar muralhas desde cedo. Pulei o muro da escola, cabulei a última aula para não apanhar. E fiquei assustado. Outro dia veio um rapaz, um pouco mais baixo do que eu, falou para mim, eu sedento por fazer amizades, né? Você sabe quem eu sou? Não, quem você é? Me conte, quero te conhecer melhor. Ah, eu sou do FBI. Eu falei, puxa, FBI deve ser uma coisa importante. O que é FBI? Que tolice perguntar aquilo. O rapaz me responde, é Federação dos Baixinhos Invocados. Me deu um soco na orelha grátis, pof, a orelha acendeu. Escutei um zunido. Senhor. E aquele ano foi terrível para mim, foi terrível. Aquele ano, na quinta C, o negócio foi fera, viu? Foi irado. Aí numa ocasião, né, eu estava voltando no jogo de futebol, estádio do Morumbi, junto com meu pai torcia por um time, dependendo como está o time, o Espírito Santo não testifica falar qual que é, não testifica, né? Mas, nesse momento eu posso dizer qual é, posso dizer. Né? Infelizmente, desculpe os demais, mas não é todos que podem ser penta, né? Naquela época era melhor ainda, né? Época do Valdir Pérez, Serginho. Então, enfim, estava chegando ali do jogo, né? E tinha um rapaz que desceu de uma Kombi, né? O time havia ganho, para variar, né? Gozado, algumas coisas nunca mudam, né? Então, aí ele desceu, todo mundo desceu da Kombi, e um rapaz com a mesma camiseta que eu, mesmo nome que eu, criou um elo, torcia para o mesmo time, tínhamos o mesmo nome, era Xará. Ele veio para mim, poxa, que legal, como é que foi o jogo, conversando. E começou a me apresentar a família dele. Ele morava ali, na ruela ali que eu morava também. E ele falou, vou apresentar minha família para você. A família dele, todo mundo era bandido, ele tinha orgulho daquilo. Falou, meu pai está preso no Carandiru, olha a foto no jornal, tinha um álbum de fotos lá do pai dele no jornal. O meu irmão, o Gil Gomes contou a história do meu irmão, é um tal de Pezão, acho que ele era o Pezinho, né? Era o filhote da família, era o caçula, né? Contou a história do Pezão e tal, e me apresentou a um grupo, né? Uma casa de número 29, tinha esse nome lá, a uma gangue que chamava 29, então eles se reuniam numa casa que tinha o número 29, aí eu não vou dar endereço, senão vai todo mundo lá, vai incomodar ele, as pessoas que estão morando, né? Então, número 29, e as pessoas iam lá. Então, era uma casa abandonada. E sabe como é que é? Os semelhantes acabam se atraindo. E eles descobriram que tinham menores de rua, pessoas de lares estruturados, se uniram. E a união, além de fazer o açúcar, pode fazer também a força, né? E direcionar aquela força para o mal. Começaram a fazer pequenos delitos, furtos, etc. Eu me enveredo naquilo. Entro naquela e começo, drogas, pequenos furtos, começo a me marginalizar, a ficar à margem da sociedade. Nesse momento, eu estou ali com aproximadamente 16 anos de idade, eu estou passando em frente a uma igreja, eu escutei um louvor, olha, Deus teria mudado a minha vida naquele momento, poderia ter transformado a minha história naquele instante, se realmente eu tivesse provado amor. O amor é uma força poderosíssima, e nós somos templos do Espírito Santo e Deus é amor, né? Nós temos que externar esse amor. Passei em frente a uma igreja, escutei um louvor lindo, Entrei para conhecer aquela igreja. Claro, tinha uma aparência que talvez naquela época as pessoas se assustassem. Cabelo comprido, lavava o cabelo com sabão de coco. Na época dava banho em cachorro com sabão de coco, né? Então era bem sedoso, assim, o pente sumia lá dentro, né? Tinha um bracelete cheio de pontas, era roqueiro, metaleiro, né? E em vez de um cinto na cintura, era uma corrente com um cadeado grande na ponta. Quanto maior o cadeado, mais valente quem o portava. Logo, comprei o maior de todos, andava até penso assim, para mostrar a valentia, né? Jaqueta, jeans ali, toda jogava cândida, água sanitária ali para desbotar, vários brochinhos feitos em casa, com durepox, afinal de contas era um roqueiro pobre também, né? Então fazia eu mesmo os brochinhos ali. Entrei na igreja, né? A igreja é um celeiro de amor, lotado aquela igreja, lotada. Aí abriu uma clareira à minha volta, eu fui me aproximando, as pessoas foram se afastando. Aí o pastor diz assim, olhe para o seu irmão e diga que ele é amado. Aí as pessoas de longe, você é amado, viu? Sinta-se amado. Eu não me sentia amado naquele lugar. As pessoas olhavam com desdém para mim, com desprezo. Me senti muito amargurado. Saí de lá e criei um rótulo na minha mente. Crente não é digno. Crente não serve, né? E, infelizmente, por causa de alguns, é isso que o mundo faz. Por isso é uma grande responsabilidade em mim e você de ser um testemunho vivo em qualquer lugar que você vá.
né? Porque o mundo está olhando. Se você vive aquilo que você prega, bênção, seu testemunho fala mais do que as palavras. Mas se você não vive o que você prega, a pessoa vai olhar lá, aquele crente ali pisou na bola. Olha lá, aquela mulher crente, olha o que ela fez. Olha lá, mas olha isso, aquilo. E nivela todo mundo por baixo. Está vendo? É tudo igual. E não é tudo igual. Nós sabemos que não é. Mas o mundo, infelizmente, nivela por baixo. E aí eu fiquei com uma ideia pré-estabelecida. Fiquei com um pré-conceito, com um conceito antecipado a respeito dos evangélicos. E um conceito, claro, distorcido. Aí, no meio desse cenário, eu vim no Centro Cultural de São Paulo, lá na Vergueiro, e gostava muito de ler, hábito que eu tenho até nos dias de hoje. E comecei a ler um livro lá que falava sobre satanismo. Eu já tinha uma fixação pelo ocultismo, gostava de filme de vampiro, Drácula, lobisomem, todas aquelas coisas, não perdia um, né? E aí, paralelamente a isso, eu estava estudando, lendo os livros lá de esoterismo, feitiçaria e tudo mais, me deparei com uma tal de igreja de Satanás. E aquilo me chamou a atenção porque enumerou ali os princípios que aquela igreja adotava, que aquela Church of Satan abordava. Me chamou a atenção. E como eu já tinha um pré-conceito com relação à igreja, eu vi um dos princípios que dizia algo mais ou menos assim, que o diabo era amigo da igreja, né? Olha o absurdo da coisa, né? Lembrando que o nosso adversário é extremamente inteligente, né? Ele enganou até mesmo os anjos, né? Imagina o que ele não faz com homens e mulheres afastados de Deus, né? Afastados de Deus, está fazendo um tremendo estrago. Diz que o diabo é o melhor amigo da igreja, porque ele permitiu que o nome dele fosse usado para que a igreja fizesse o negócio. Como eu tinha uma ideia errada, pré-estabelecida, preconceituosa, Satanás já tinha lançado um veneno no meu coração, aquilo ali eu acolhi. E Satanás é especialista na arte do engano. Ele cria um palco de ilusões à nossa volta. Nossa mente, ela é muito susceptível a ilusões, né? Você vê que as coisas mais triviais do dia a dia, a gente se ilude. Quer ver um exemplo? Você pega o seu carro, aí o carro está sujo, né? Tudo cheio de terra e tal. Manda lavar o carro. Não parece que o carro está novo? Está macio até, né? Parece que o carro está diferente. É uma ilusão, é o mesmo carro. Às vezes as mulheres usam aquelas máscaras de pepino, um monte de creme no rosto para ficar mais bonita, né? Fica 5 horas com a máscara lá no rosto. Aí na hora que tira, fiquei diferente, né? Então nós vemos alguns efeitos aí de ilusão. Mas enfim, voltando ao tema, né? Aí o que acontece? Eu peguei, li aquilo ali, me chamou a atenção. Fui no consulado dos Estados Unidos, na época, na rua Padre João Manuel, uma travessa vindo da Paulista, hoje mudou o endereço, e busquei nas microfichas o endereço, né, daquela tal igreja de Satanás lá. Não tinha internet naquela época, então localizei a caixa postal e comecei a me corresponder com eles. Cerca de 8 meses, mais ou menos, de correspondência, responderam para mim em português. Eu me senti privilegiado. Puxa, deram atenção para mim. Ninguém dava atenção para mim, minha família não dava, né? A igreja que eu imaginava que ia receber acolhimento, não recebi. Né? Então, eu comecei a procurar, mesmo naquele da bandidagem lá, e olha, para o pessoal que infelizmente está perdido aí nas drogas, cocaína é ouro branco para eles. E muitas vezes eles dão a vida, se sacrificam em assalto e tudo mais para conseguir grana para comprar droga. E aí ele vai lá e divide com o outro. Divide com o outro ainda. E aquilo mexia com o meu coração. Eu falei, puxa, quando vinha alguém, olha Daniel, consegui um pouco de pó, vamos rachar. Eu falava, puxa, aqui talvez seja a minha verdadeira família, porque eles dividem um pouco o que tem, dividem aquilo que eles têm. Era uma ilusão ali, né? Quer dizer, o diabo está usando aquilo, divide a droga, divide a destruição, né, com você. É isso que o diabo está fazendo, ele divide aquilo que vai te contaminar. E hoje em dia, está em alta aí essa outra porcaria das metanfetaminas. Uma droga que foi desenvolvida na Segunda Guerra pelos japoneses para ser utilizado pelos militares, né? 6 vezes mais potente do que a cocaína. O ápice chega até 14 horas e deteriora o teu corpo. Em 6 meses você é outra pessoa. Cai teus dentes, cai cabelo, você perde massa óssea, você vira um trapo. E essa droga agora está começando a crescer, ou seja, está chegando o final dos tempos, Satanás quer causar o máximo de destruição possível, né? Então, realmente, droga é uma droga. E quem pode te libertar é só Jesus, né? Só Jesus. Quantos testemunhos que a gente não recebe? Jesus, ele pode transformar a sua vida da noite para o dia, mas só Jesus pode fazer isso. Pode fazer muitas vezes coisas que o homem não é capaz de fazer. Ele transforma, liberta, traz vida para a sua vida, vida em abundância. Né? E essa vida em abundância que Jesus quer que você tenha. Quer que você saia daqui hoje certo de uma coisa: eu vou sair daqui cheio de uma vida em abundância. Mas naquela época eu não tinha vida em abundância. Eu andava como um balão, à deriva. Ia à deriva da vida. Não tinha expectativa do próximo dia. Vivia cada dia no seu dia. Não tinha sonhos, não tinha planos. Aí eu tinha a sensação que eu ia morrer logo. A sensação que eu tinha, eu vou morrer mesmo, né? Então o que eu fizer aqui é lucro. O que adianta eu fazer tanta coisa se eu vou morrer?
Eu tinha aquela coisa de morte sempre pesando em cima de mim. Claro, o diabo lançando pressão. De repente recebo a atenção daquela pseudo-organização que aos meus olhos era uma coisa muito elitizada e tudo mais. Me aceitaram. Aí alguém fez contato comigo no Brasil e me levou a participar do que ele chamava de escola de iniciados. Né? E eu comecei a ter contato com pessoas, empresários, políticos, pessoas de alto poder aquisitivo, e me tratavam muito bem. Eu falei, puxa, não me trataram com preconceito, não olharam para a minha aparência, né? Me tratavam com cordialidade, com afeto, me ajudavam. Satanás está usando o poder de persuasão, né? É aquela história do peru na gaiola, estamos perto do ano. Você sabe que peru vai para a panela, né? Já sabe, muito peru vai para a panela, é o destino do peru. Aí imagina você falasse com um peru, e esse peru aqui, para o nosso exemplo, geneticamente modificado, você fala, peru, você vai morrer, ele está dentro da gaiola. Aí, peru, imagina que vou morrer, olha o tamanho da minha gaiola, o meu pai, aquele que cuida de mim, tem me dado o melhor, olha quanta ração que eu tenho, claro, para ele engordar bastante, né? Olha quanta ração que eu tenho. O satanista poderia dizer, olha quanto dinheiro na minha conta bancária, olha a mansão que eu moro, olha o meu carro importado, meu jatinho, né? Isso é tudo ilusão, né? Tudo ilusão. Você tem E quem está fora, quem tem o Espírito Santo, vê com muita clareza, peru, você vai morrer, é panela de fogo e enxofre para você no final do ano, né? Mas o peru que está lá dentro não acredita nisso, ele está tão fagocitado pelo engano, está tão imerso nele, e o poder de engano de Satanás é muito grande. Né? O poder de persuasão, infelizmente, tem muitos aí na granja de Satanás. Muitos aí que estão dentro da gaiola achando que estão livres, mas não estão tão presos. Estão no cativeiro do pecado porque servem ao pecado. Você é escravo daquilo que você serve. Se você não consegue viver sem beber, você é escravo da bebida. Se você não vive sem fumar, você é escravo do fumo. Se aquilo que você não consegue se libertar, você é escravo. Jesus te dá liberdade. Só Jesus pode te dar liberdade plena, né? Porque Ele morreu para que eu e você fôssemos livres, né? Por isso que Jesus morreu, para que nós fôssemos livres através da cruz do Calvário. Aí de repente eu começo a frequentar aquela reunião, e o poder de relativismo de Satanás, inclusive como escrevemos Filho do Fogo, nós clamamos a Deus sabedoria do alto, não expusemos a doutrina satânica a fundo, colocamos um verniz ali, é pontinha do iceberg, porque é um ser muito inteligente, enganou anjos, imagina que não faz com homens. O homem afastado de Deus foi subtraído de muitas coisas. Hoje usamos entre 5% a 7% do nosso cérebro, só isso. Né? Os gênios usam 10%, né? Chegaram a usar 10%. Então nós perdemos a nossa inteligência, perdemos uma série de coisas ao ser subtraídos pelo afastamento. E a planta longe da luz, né? Fica a planta longe da luz, ela resseca, apodrece, perde seu perfume, sua viscosidade. O homem afastado de Deus pelo pecado original acabou se deteriorando também. Aí o que acontece? Fui persuadido. Né? A doutrina satânica ela é muito persuasiva. Satanás enganou anjos, imagina o que está fazendo com os homens. E dos 5% a 7% que nós temos inteligente, a gente não conhece palavra, né? Não conhece Bíblia. Muitas vezes nos tornamos um alvo vulnerável pela falta do conhecimento. Perecemos porque nos falta conhecimento. Aí o que acontece nesse cenário? Eu sou bombardeado com relativismo. Veja a luz que te ilumina, que evita que seus pés tropecem em pedra. A luz, ela é produto de dois polos, um negativo e um positivo. Satanás é só o lado negativo. A minha mente estava sendo bombardeada com relativismo. Inicialmente, ele se apresenta igual. Ele apenas, melhor dizendo, ele é diferente. Apenas algo diferente, mas não negativo ou positivo, apenas diferente. Aí chega um determinado momento que ele já se coloca como superior. Olha, Satanás é mais poderoso do que Deus. Ele se afastou de Deus para ter um reino. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Olha a sua volta, olha quanta destruição, olha quantos estão servindo ao diabo, né? Em sinal que esse lado é melhor. Começou a me bombardear a mente. Eu via pessoas aparentemente dotadas de inteligência e tudo mais inteligentes do que eu, e estão lá. Então a minha mente estava sendo enganada por essa artimanha de Satanás. Aí depois de mais ou menos um ano ali de bombardeio de relativismo, eu passo a fazer parte das cerimônias de iniciação. Na cerimônia de iniciação, fui recrutado aos 17, aos 18 anos, fiz parte da cerimônia de iniciação no satanismo, e ali começou um período de cativeiro muito forte na minha vida. E eu louvo a Deus a cada dia, a cada manhã eu agradeço a Deus por ter sido liberto desse inferno na terra. Escrevemos Filho do Fogo. Amém. Você está assistindo Glória a Deus. Escrevi Filho do Fogo debaixo de uma direção de Deus, mas não reli não. Hoje eu só quero saber dos anjos do Senhor, né? Lembramos que é um instrumento de bênção, de evangelismo. As livrarias que compram os livros da editora, seculares, né? Então a Saraiva, Nobel, Cultura, colocam ele normalmente classificado na área de esoterismo. Aí o aspirante de feiticeiro, isso quem classifica é a livraria, né? Não é a editora que decide isso. E aí o aspirante de feiticeiro vai lá, pega o livro descortinado da alta magia, pensa que aprender a fazer bruxaria, né? Aí ele se converte. Então a gente vê a bênção que é um instrumento de Deus, né?
Instrumento e a honra e glória de Deus, de Jesus Cristo. A honra e glória é só dele. Aí eu estava ali naquele período bombardeado, foi feita a cerimônia de iniciação. Nessa cerimônia de iniciação você recebe algo como se fosse uma oferta. A terminologia que eles usam é outra, mas é como se fosse uma oferta. Então eles te dão um valor ali e com aquele dinheiro você vai abrir uma empresa. O logotipo, a logomarca é consagrado aos demônios, a Satanás, ou então você vai entrar numa empresa cujo dono ou presidente já é um satanista. É claro, eu acabei indo para a segunda opção e tive uma ascensão meteórica na empresa que eu trabalhava. E ali que aconteceu? Comecei a ser iludido completamente que eu estava no lugar certo. Estava tendo a ilusão de prosperidade, mas estava me levando para o fundo do poço, né? Estava tendo a ilusão de prosperidade, a ilusão de que tinha certos poderes, né? Tinha um tal de um demônio que dizia que era o meu guardião, se apresentava como um tal de Abraxas, né? E dizia que era o meu guardião, meu protetor, o Abraxas ali. E ali ele dizia que ele era meu amigo, dizia que era meu protetor, mas eu nunca escutei o demônio dizendo eu te amo. Eles são incapazes de dizer isso, né? Só Jesus pode dizer isso, porque Jesus é amor, né? Deus é amor. E ali naquele cenário, eu comecei a fazer amizades, comecei a aprender coisas do lado negativo. E claro, o investimento é muito grande na preparo global, né, para a vinda do anticristo. Para isso vamos usar vários subterfúgios, coisas que nós citamos nos nossos seminários, né, não há tempo para desenvolver isso aqui. E aí, o outro objetivo, o segundo objetivo, claro, é atacar ministérios, igrejas, porque a igreja é força de resistência, né? Então eles precisam atacar igrejas, infiltrar nas igrejas, porque igreja é força de resistência. E muitas vezes eu me infiltrei em igrejas, né? Igrejas ali que estavam pregando a palavra de Deus, me infiltrava em igreja para sondar. Lembro de uma ocasião, acabei entrando com um grupo numa igreja no bairro de Interlagos, né, em 10 satanistas, comigo 10 entraram naquela igreja e nos espalhamos. Haviam 500 membros ali, nos espalhamos. Os demônios entraram junto. Poxa, o demônio entrou na igreja, aí que entra a nossa autoridade espiritual. Demônio é legalista. É um bicho extremamente legalista. Então, se você começar uma reunião de oração, um culto, uma célula, e você tem que usar a sua autoridade em dizer, Senhor, aqui a tua palavra está sendo ministrada, demônio algum vai se manifestar aqui, faz separação de luz e trevas, que a tua luz seja abundante, aqui onde piso a planta dos nossos pés é terra santa, que esse local seja como um farol do reino de Espírito, o diabo não pode nem olhar para cá, ponto final. Se você não ora nesse sentido, o demônio ele ganha legalidade. Ele suporta o louvor, suporta a oração. Satanás chegou diante de Deus, para pedir permissão para tocar em Jó. Não chegou a 5 quilômetros atrás de uma rocha, frente a frente, né? Diante de Deus pedir permissão para tocar em Jó. Chegou diante de Jesus. Jesus estava consagrando em oração, em adoração, no deserto, em jejum e consagração. Satanás chega diante dele, tenta a ele, fala com ele. Ele só vai embora quando você manda embora. Você tem que exercer sua autoridade em Cristo. Estou te mandando embora. Em nome de Jesus. Se você não diz isso, ele vai entrar, ele vai invadir. É como alguém que está tomando conta da entrada de uma base militar. Ele tem autoridade de dizer, alto lá, que você não entra. Mas se ele não usar da autoridade e não falar nada, a pessoa entra, invade. Ele tem a arma, tem a autoridade e tem o poder. Se ele não usar, a pessoa vai invadir. Então, na mesma coisa, no âmbito espiritual, nós temos o poder de oferecer resistência a Satanás, né? Estando sujeito a Deus, você fez a sua oração, acabou. Todo feitiço, encantamento vai cair por terra. Se você não ora nesse sentido de exercer a sua autoridade, você dá uma legalidade para ele. Deus, abençoa o culto, fala conosco. Legal, o demônio está lá, ninguém falou comigo, ninguém deu a ordem para eu ir embora. Então, nós temos que determinar essa ordem. Aí o bicho vai embora, aí ele não vai tocar a sua vida. Entramos ali naquela igreja, espalhamos. O pastor recebeu discernimento do Espírito Santo e falou, entraram satanistas aqui. E hoje essas vidas serão libertas. Fechem as portas, vamos ungir todo mundo. Ninguém sai aqui sem receber a unção do Senhor. E olha o que aconteceu. Louvado seja Deus. Preste atenção. O discernimento daquele homem veio do altar de Deus. Deus falou com ele. Olhei para os meus companheiros ali e eu preocupado, vamos fritar no azeite. Fechem as portas, ninguém sai sem receber a unção de Deus. Aí o demônio falou para mim, não se preocupa, Daniel, o pastor não vai conseguir ungir todo mundo, tem muita gente aqui, ele vai precisar de ajuda. Pega aquela fila lá, é do tesoureiro da igreja, está roubando a igreja, não tem autoridade nenhuma. Pegamos aquela fila. E aquela fila foi só óleo, tirou com o papel, não fez efeito nenhum. É necessário autoridade espiritual para ministrar as coisas do Senhor. Sem coração ligado a Deus, são meros rituais. É melhor obedecer do que sacrificar. Não funciona. Não funciona. Pegamos aquela fila e não teve problema algum. Satanás conhece o seu pecado. Então não adianta você dizer, está amarrado, mas você não tem poder para amarrar. Né? Você não conquistou autoridade, você não tem o distintivo ali de polícia, dizer está amarrado.
Nem sempre quando você está amarrado, você amarra. Lembra dos exorcistas judeus ambulantes? Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que o demônio responde? Sei quem é Jesus. Bem sei quem é Paulo. Mas você quem é? Surra nele, né? Tomaram um pau ali, né? Por quê? Palavras apenas não funcionam na batalha espiritual. Seu coração tem que estar ligado a Deus, senão não funciona. Não é passe de mágica, né? Mas é a unção, e a unção ela vem de obediência, né? Você tem que guardar a frase. Para que a unção de Deus se manifeste em você, você tem que estar obediente a Deus, porque tem aqueles que são obedientes, outros não. Quem não é obediente não tem unção. Aí você não esquece mais, tem que estar no centro para receber a unção de Deus, a autoridade de Deus. A autoridade vem do alto, mas tem que estar no centro, senão não alcança. Aí eu comecei a ter aquela ilusão de, puxa, olha só, o diabo é mais poderoso, né? Então onde tem pecado, o diabo ele vai acabar prevalecendo. Infiltrava em células de igreja, e os demônios sinalizavam aquela vida ali. Aquela vida lança o feitiço que pega porque tem pecado. O feitiço precisa de um ponto de contato, maldição sem causa do encontrapouso. Entrava numa reunião de oração, ganhava simpatia rápido das pessoas, tinha mais poder aquisitivo, pagava pizza para os jovens, isso aquilo, espalhava boatos, ganhava confiança, dizia, combinado, 2 ou 3 ali, satanistas junto. Olha, eu vou dizer uma coisa, falava para os jovens ali numa reunião de oração. Olha, sabe que hoje eu estava voltando para casa, você acredita que eu vi o pastor da nossa igreja saindo de um motel com uma jovem? E o outro do lado, eu também vi. Pronto, bastou um boato para espalhar como rastro de pólvora, né? Se eu falar que o pastor fulano é uma bênção, um homem de Deus, acabou, segredo, ninguém passa para diante. Mas se falar qualquer coisa pejorativa, misericórdia, come como rastro de pólvora. Você tem que guardar um versículo que está na Bíblia. A gente quer ser feliz, quer desfrutar da vida, quer gozar da abundância do Senhor. 1 Pedro 3,10. Quer desfrutar da vida e ter dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Então você quer ser feliz? Não espalha fofoca, não espalha contenda. E Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Contenda significa divergências, né? E abominar é repelir com horror. Deus detesta isso. Detesta, porque seus lábios possam ser usados para promover a unidade, a paz, a integridade do corpo de Cristo. Devemos respeitar as nossas diferenças doutrinárias, porque o que nos une é o amor. É o amor que nos une. E o inimigo ele quer enfraquecer, dividir o exército de Deus, porque casa dividida não prevalece, ele sabe disso. E aí o que ele fazia? Espalhava boatos muito rápido. E olha, os muçulmanos eles são muito criteriosos nisso, são regidos pelo Corão, lá o Alcorão. Se o muçulmano falar mal de outro e não tiver 4 testemunhas idôneas para provar o que ele falou, 80 chibatadas, 80. Imagina isso no meio evangélico, né? Eu tenho irmão com jargão nas costas. Alguns porção dobrada, quem sabe? Né? Imagina uma coisa dessa. Aí eu lançava um feitiço ali, numa reunião, aquele pega. O demônio pode causar doenças, pode, né? Nós temos farto material bíblico para isso. Mas nem toda doença vem do diabo, né? Tem doenças de causas naturais também. Aquela história, né? Se for toda doença do diabo, então se tomou Doril, está com dor? Tomou Doril, o diabo fugiu. Nada disso, né? Então significa que você teve uma cefaleia, causa natural, vai regredir com medicamento, né? Então, podia causar uma dor de cabeça ou um câncer, aquela pessoa ficava doente. O satanista está ali, camuflado, disfarçado, falso profeta. Vai fazer o quê? Sinais e prodígios para enganar. Vai lá e olha, eu vou orar hoje que Deus vai te curar. Fingindo, né? Falso profeta, é o lobo em pele de ovelha, fazendo sinais para enganar aquele grupo. Diante do grupo, e tem que ser debaixo de um efeito pirotécnico, não pode ser no cantinho não. Vem aqui no cantinho, eu vou orar para você, não, pirotécnico. E aí chega ali, olha, e ora, em língua coisa nenhuma. Satanista não ora em línguas, não tem o Espírito Santo, mas eles adotaram o aramaico. O aramaico era a língua falada na época de Jesus. O aramaico é lançado na alta magia para lançar feitiços, conjuros, maldições, etc. Ele dá ordem para o demônio tirar a seta que ele mesmo lançou. A pessoa é curada. Aí todo mundo, aí lança palavras proféticas. O diabo sabe o que aconteceu no dia anterior, né? Ele está vendo, ele tem os espias dele. Chega ali, pega uma jovem mais fragilizada. Olha, ontem não teve uma briga na sua casa? A tua mãe não disse isso para você, o seu pai, o seu marido, o seu irmão? Olha, não aconteceu isso? Deus revelou para aquele homem de Deus. Ele usou até as mesmas palavras, né? Diabo preparando o terreno para lançar a semente de divisão. Ganhou a confiança do grupo, vai lá e espalha, fofoca de novo. Fofoca no coletivo promove divisão. Aí ele chega ali e diz, olha, você sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Não contem para ninguém, vamos apenas orar. O nosso líder, o pastor da nossa igreja, ele é satanista. Deus revelou para mim. O pastor da nossa igreja está desviando dinheiros para fins próprios, pessoais, né? O pastor da nossa igreja fazendo isso ou aquilo. Lança ali, apenas orem. É uma questão de dias. Sabe o que o profeta falou? Falso, né? O satanista disfarçado. Sabe o profeta falou isso, mas não conta para ninguém. Espalha como rastro de pólvora. Como é rápido, né? Como a gente multiplica isso rapidamente. Como esse tipo de coisa, a gente deve vigiar muito a língua. Porque por causa da nossa língua a gente colhe maldição.
né? Quer desfrutar da vida, ter dias felizes, refreie sua língua do mal. É de não estar tendo dias felizes, não temos desfrutado da vida, porque nossa boca está falando bobagem, né? Vamos usar nossos lábios para enaltecer a Deus e trazer honra e glória ao reino de Deus, né? Isso é fundamental. Aí causava divisão, e a divisão ela é promovida por fofoca. Então jamais se permita, né, ser usado pelo diabo nisso, em fofoca, em contenda. O diabo vai promover na terra em menor escala aquilo que ele fez nos céus. Rebelião. Normalmente, quando uma igreja divide, não é regra, mas a maioria, quando o ministério divide, ele dividiu em rebelião ao líder. Jamais se rebele contra o seu líder. Honre o seu pastor, ore pelo seu pastor, abençoe o seu pastor. Não, jamais se rebele, honre a Deus, né? Se sua liderança está fazendo alguma coisa errada, presta contas a Deus. Davi teve chance de matar Saul mais de uma vez. Chega uma ocasião, Saul vem com um pequeno exército, 3.000 homens, para capturar Davi e seus homens. E a Bíblia diz textualmente, Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre. Você sabe o que é isso? Aliviar o ventre? É isso mesmo. Número 2 na caverna lá, né? Com tanta caverna para ir, imagina só, ele foi bem na caverna que estava Davi e seus homens lá no fundão. Veio uma brisa, Davi sente algo, vai ver o que acontece. Encontra o grande rei ali, Saul, acocorado, lendo o seu jornal, vendo as manchetes do dia. Saul persegue Davi. Teve a chance de passar a espada nele, facinho. Não fez. O que ele diz aos seus homens? Que Deus me livre de eu fazer tal coisa, que eu venha tocar nele, porque ele é ungido do Senhor. Não toque. Né? A justiça vem de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justo juiz, né? Então jamais se rebele, porque se você se rebelar, você está fazendo o que o diabo quer. Que é isso que o diabo quer no nosso meio, que é rebelião, que é divisão, que é enfraquecimento. E aí comecei naquela escola de iniciados, fui bombardeado com aquela doutrina relativista. Me descortinaram ali estratégias, planos, metas, preparo do mundo para a vinda do anticristo, ataque nas igrejas, ministérios fechando, líderes caindo. Eu achava que o diabo tinha muito poder. Eu estava completamente iludido com aquilo, estava completamente 100% enganado. Comecei a namorar com uma jovem evangélica. Que coisa, né? Uma jovem evangélica. Costuma falar, tem católico não praticante. Às vezes tem evangélico não praticante também, né? Nós temos que vigiar aí. E veja bem que a minha visão era a visão de um satanista. Eu olhava ali e observava muito, eu já tinha um pré-conceito a respeito do evangélico. Então eu observava muitas atitudes. Se vivia o que pregasse, era uma coisa. Se fala uma coisa e prega outra, é outra coisa, mantenha a distância. E aí eu comecei a observar, e a minha visão, como satanista, né, era que eles não estavam vivendo o que pregavam. Não estavam vivendo o que pregavam. E aí o que acontece? Aí uma grande responsabilidade em você e em mim de viver o que prega. Eles eram, naquele momento, o único referencial que eu tinha de uma família evangélica. Talvez você seja o único referencial evangélico no seu bairro, na escola, no seu trabalho. O mundo está de olho em você. Há uma grande responsabilidade aí na sua vida. Comecei a namorar com ela. Ia numa igreja com eles, frequentava igreja com eles. Eles iam na igreja. Ia uma igreja que estava num bairro nobre em São Paulo, na época estava em construção. As reuniões eram feitas onde, no futuro, seria o estacionamento da igreja. Mas já cabiam muitas pessoas ali, eu acho que cabiam umas 1.000 pessoas. E ela ficava no alto de uma colina, ia com Fusca. Interessante como Fusquinha é um trator, o carrinho, né? Olha, é tanta gente naquele Fusca, e o pai, a mãe, a tia, a avó, todo mundo dentro do Fusquinha, os anjos empurravam, o Fusquinha chegava lá no alto. Eu assisti o culto ali. Interessante que o líder de louvor, ele não era satanista, mas ele tinha um pecado, ele era homossexual. Né? E veja bem, o pecado confessado é pecado perdoado, mas era um pecado, né? À luz da palavra de Deus é pecado, não vou entrar em méritos sociais aí, mas a Bíblia diz que é pecado. Né? Então o que acontece? Ele pega, ele tinha um pecado não confessado. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, Provérbios 28:13, alcança a misericórdia. Então ele não confessou e não deixou o pecado, e estava ali no louvor. Ninguém sabia, mas Deus sabia, os demônios também. Tanto é que os demônios estavam ladeando ele. O gesto que o demônio fazia, ele também fazia. E aquele louvor não passava do teto. Por isso é uma grande responsabilidade para quem ministra louvor e adoração. É uma guerra, porque o diabo vai tentar pegar no orgulho. Quantas vezes ministrando seminários por esse Brasil? A gente vai ministrar um seminário, uma ocasião eu vejo o grupo louvor desmontando as coisas. Irmãos, porque vocês estão desmontando, vamos terminar esse congresso numa celebração para Jesus, uma festa santa. Não, a gente tem mais 4 shows agendados. Então o show pode ir embora. Deus não quer show, Deus quer adoração. Né? A adoração tem que vir para Deus. A adoração do Senhor. Meu Deus, Pai. Toca essas vidas, Senhor. Toca essas vidas de uma forma especial. A você que está em casa, a você que está assistindo esse DVD, que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Que hoje você possa ter um voto diante de Deus. Minha vida não vai mais ser a mesma. Eu sou chamado amigo de Deus.
ergue tua mão, segura nas mãos do Pai, que é isso que Jesus faz conosco. Você é bem-vindo à sala do trono, você senta-se à mesa com o Rei, e a toalha da graça de Deus cobre o seu pecado, cobre a sua transgressão, cobre as suas falhas. Você é privilegiado em fazer parte da família de Jesus. Esse é o maior bem que você pode ter na sua vida, ser chamado amigo de Deus. Não há privilégio maior nessa terra do que ter Jesus como seu amigo, seu aliado. E olhar para o alto e saber que tem um Pai que me ama, que nunca vai me abandonar. Que a partir de hoje, você tem um novo caminhar com Jesus. E você que ergueu a mão, repete comigo essa oração. Senhor Deus e Pai, eu te recebo. Eu te recebo a Jesus o Cristo, o Verbo que se fez carne. Eu recebo a Ti, a Jesus o Cristo, que foi crucificado por amor a mim. Eu te recebo a Ti, Jesus o Cristo, o Messias, que verteu seu sangue por amor a mim, que foi crucificado sem dizer uma só palavra, e ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra do Pai, Senhor dos senhores. Eu te recebo, Pai, como meu único Senhor e Salvador. O Senhor é o único caminho, a única verdade que me traz vida, Senhor, a vida em abundância. Eu recebo, Pai, entra na minha vida, entra no meu coração, que o Senhor possa tabernacular em minha vida. Faça de mim, Pai, teu templo, que eu seja, Pai, receptáculo santo, Pai, da tua grandeza, Senhor. E que o Senhor possa olhar para mim, Jesus, e dizer com alegria, com orgulho, dizer, ali vai o meu filho amado, ali vai minha filha querida, que tem feito a minha vontade. Que o Senhor possa olhar para a minha vida e dizer, valeu a pena. O açoite, os cravos, as humilhações, a cruz, valeu a pena, porque meu filho, minha filha tem me honrado. Ensina-nos, Pai, a te honrar com nossos lábios, nossas atitudes, nossa vida, Pai. Que nossas vidas hoje, Pai, sejam consagradas diante do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Muda o meu querer, o meu sentir, o meu agir, o meu pensar, Senhor. Transforma a minha vida. Que hoje eu possa provar, Deus, a paz que transcende entendimento. A alegria que somente um filho de Deus pode ter. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser um vaso de honra, um carvalho de justiça. Cada dia eu te recebo, Senhor. Hoje eu sou chamado amigo de Deus. Em nome de Jesus. Está selada essa oração. Hoje o inferno está sendo saqueado. Está sendo saqueado. Você é nova criatura. Você é nova criatura em Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Faça parte de uma igreja, viu? Brasa fora do braseiro esfria. Tem que estar dentro do corpo de Cristo, tem que fazer parte da igreja. Agora um segundo apelo a vocês, meus irmãos na fé. Se você tem sentido que tua vida não está engrenando, vamos colocar hoje uma aliança especial com Deus. Vamos renovar a nossa aliança com o Criador de todas as coisas. Se hoje você sente que realmente você está precisando renovar essa aliança com Deus e ser cheio do Espírito Santo novamente, fique em pé onde você está. Vamos buscar de Deus a plenitude do Espírito Santo. Pai Celestial, nos ajuda, Deus, nas nossas fraquezas, Senhor. Nós nos posicionamos, Pai, diante do Teu altar, Senhor, em humildade, Pai. E pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda na maior e mais difícil das conquistas, Senhor. Conquista, Pai, nossos corações para Ti, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos viver o cristianismo, Pai, não apenas de falar, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos conhecer a Ti, de ver com os nossos olhos, Pai, ver o Teu sobrenatural, o Teu toque, Teu amor a cada dia, a cada manhã. Resgata, Paizinho, em nosso meio os princípios da igreja primitiva, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente ajudar mais uns aos outros, Senhor. Ó Pai, porque aquele que tem o poder de fazer o bem diz, passe amanhã, isso não é cristianismo, Pai. Quantas vezes nós cantamos, precioso és para mim, querido irmão, mas encontramos com o irmão na rua, nem cumprimentamos, Senhor. Ó Pai, nos faça provar um cristianismo verdadeiro, Senhor, onde o amor de Cristo flua em nosso meio, Pai. Profetizo, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos, que o próximo ano será ano de vitória, porque terão corações inflamados pelo Teu amor, Senhor.
cheios do teu poder, da tua unção, Pai. Enche esses corações, reacende a chama da fé, Pai, daqueles que já não tinham mais fé. Coloca, Pai, amor nesses corações, Pai, corações que já estavam sentindo esvaindo o amor. Ó Pai Celestial, restaura os lares, as famílias, Senhor. Que essa é a maior das nossas conquistas, Pai, que todo o resto vai vir depois. Que em primeiro lugar, Deus, nós possamos procurar o seu reino, Senhor. Enche, Pai, esses vasos de honra com uma nova porção do teu Espírito Santo, Senhor. E se há algum pecado que tem incomodado a tua vida, esse é o momento de confessar. Abra teus lábios e confessa diante do altar de Deus, que pecado confessado é pecado perdoado. Deus inclina os ouvidos para ouvir nossas petições. E que o acusador nunca mais venha te tocar com isso. Nunca mais venha te acusar daquela área que você não tem conseguido vencer. Porque hoje você vai conseguir pelo poder do Espírito Santo. Hoje você vai conseguir pelo poder da oração em concordância. Onde 2 concordam na terra, está ligado nos céus. Eu acho que nós somos mais de 1000 aqui. Está ligado nos céus essa oração. Hoje tua vida vai ser diferente. Pai Celestial, aqueles que precisam, Pai, de um toque especial, toca, Jesus. Ó Pai, abra os olhos dos teus filhos, Pai, para que possam ver os seus querubins à nossa volta, Senhor. Para que possam ver os seus anjos aqui que nos ladeiam, que nos protegem, que nos guardam, Senhor. Para que rios de água viva do teu amor fluam em nosso meio, Senhor. E nós possamos sair daqui com uma certeza: nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos ama. Nós saímos hoje daqui, Paizinho, como tochas de fogo. Ó Pai, que esse amor seja multiplicado nessa nação, Senhor. Que a conquista desses corações, Pai, seja algo perene no teu reino, Senhor. E que seja um fator multiplicador, que você possa conquistar muitas vidas para Jesus. Com a tua vida, com o teu testemunho, com aquilo que você vive, com aquilo que você prega. Que o Espírito Santo hoje esteja derramando uma nova unção para a tua vida, um bálsamo. E é no nome santo de Jesus que nós louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus. Recebe, Pai, a nossa adoração, Senhor. É para ti, Jesus. Santo, santo, santo. A terra toda será cheia da tua glória. A começar de nossos corações, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Tu és bem-vindo em nosso meio, Paizinho. Recebe a nossa adoração, porque hoje é dia de vitória. Hoje o inferno está sendo envergonhado e o reino de Deus exaltado. Que eis que um exército está nascendo. Há um remanescente fiel nessa nação que está sacudindo o inferno, que vai conquistar vidas, lares para Jesus, cidades para Jesus. O inferno está tendo uma grande surpresa, porque é isso que o exército de Deus está se movimentando. Você está aqui para fazer parte da história, guerreiro. Você não está vendo a história passar, não. Você faz parte, você foi escolhido por Deus desde o ventre materno para fazer parte dessa história de restauração. Obrigado, Pai, por esse banquete na tua presença, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ora, shuri, andali, balahai, zuruta, bacalharais. A tua unção é palpável em nosso meio, Pai. Podemos tocar a orla de suas vestes. Que você possa tocar a orla da veste do Senhor e ser curado daquele trauma, daquela dor, das palavras que feriram o teu coração. Recebe, porque hoje é dia de cura na tua vida, de libertação. Você é livre. Oh, Senhor. Obrigado, Pai. Incendeia mesmo, Senhor. Que jamais se apague a chama do altar de nossos corações. Jamais se apague. Que nós jamais venhamos, Deus, envergonhar o teu santo nome, Pai. Mas que nós possamos, Pai, engrandecê-lo, Pai. Tu és o nosso convidado principal, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai. Sem ti nós nada somos. Vamos
Obrigado, Jesus. Coração. Obrigado, Senhor. Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer.